semana! Suricatas Bom dia. badalhocas, como é que vocês Como é que estão? estão, bichos? Estão já a acabar a semana. Pois, estão já contentes, está. vão lá para as vossas... Não, porque... estão a fingir que estão meio entediados, assim, meio tristes e não sei o quê, mas por dentro a sorrir já cheira a sábado e domingo. Por exemplo, quem é que está a ouvir no trabalho a rubrica em direto? Mal. Quem é que está a ouvir em podcast ao meio-dia? Mal. Oi. Mal. Esperam pela hora da ao meio-dia, não, às 3 da tarde. Claro, no computador claro. assim. Sim. Mal. Estou a enviar um documento. Ouvem se quiserem na vossa hora de almoço. Claro. Isto é roubar. Isto no fundo é roubar. É roubar. Andamos todos ao mesmo. Dá-nos Atrix. Atrix. Temos uma história, é das minhas histórias portuguesas favoritas, das minhas personagens portuguesas favoritas e vai ser o teu episódio A favorito. sério? Da semana? Vá, bora. É verdade, bora. eu tive quase dificuldade em escolher o que contar, porque é uma história que tenho acompanhado há tanto tempo, lido e muito e procurado, que quase tive dificuldade em escrever isto num claro. texto, E porque é uma história que selecionar. vive na minha rent-free, sabes? Vive sem pagar renda na minha cabeça. A data é mais ou menos é a data da notícia que veio no jornal de que esta pessoa tinha morrido. Não se sabe se morreu exatamente neste dia, mas à volta disso. É quando o jornal anunciou que tinha morrido esta pessoa. Em 1875. E morria em Malange, isto fica em Angola, aos 57 anos. Ui, que terá nada a fazer este maluco? Muito no vestido. É verdade. Falamos do salteador português Zé do Telhado. Opa, ainda não nos tinha acontecido Não aqui. tinha acontecido. Já tenho que falar dele em tantos Em muitos sítios. espetáculos, Eu vamos adoro. todos morrer ao É vivo. mesmo, este E eu homem sei que te é muito querido É uma mesmo. história incrível, é uma história sim. verdadeiramente incrível. Chamava-se ele José Teixeira da Silva e nasceu em 1818 no lugar do Telhado, em Castelões de Recezinhos, Penafiel. Aliás, Queres repetir outra vez esta matrícula? nasceu no lugar do Telhado, mas já estamos em 1818, o que já é mau. Sim. No lugar do Telhado, em Castelões de Recezinhos, atualmente apenas Castelões, em Penafiel. É que nem termina bem, estás a ver? Mal. A tua sequência. Mal. Mas antes de lá irmos, tenho de ler uma breve passagem do livro Memórias do Cárcere, que escreve Camilo Castelo Branco quando esteve preso na cadeia da relação do Porto pela sua relação com Ana Plácido, uma mulher casada. Já trouxemos cá estas pessoas. Sim, todas. essa escandaleira de vez em quando atormenta algumas cabeças no século XXI. É verdade, eles, claro, a Ana Plácida era casada, o Camilo Castelo Branco fugiram juntos, o marido dela muito ofendido. Sim. Processou, eles andaram a monte, acabaram por ser apanhados e presos, ambos. Mas ele, e ela também, por acaso, também escreveu um livro. História de um cornudo. A história de um Cornudo, exatamente. Ele ficou furioso. Aliás, nós sabemos que ele escreve a sua obra toda. Agora não quero perder muito tempo com isso, mas na famosa casa de São Miguel de Ceida, em Famalicão, que era a casa do marido dela, que ela herda através de um filho dela, que provavelmente era do Camilo e não do marido. Sim. E ele ficou-se a rir. E nos seus livros todos tinha sempre uma personagem que era o brasileiro, de que ele fazia muito troça, os tais imigrantes milionários, que era exatamente A figura do marido da Ana Plácido. Mas adiante, escreve ele nas suas memórias do Cárcere, depois de refletir, claro, ele viveu ali um tempo no meio de assassinos, ladrões, e diz ele: este nosso Portugal é um país em que nem pode ser salteador de fama. Tudo aqui é pequeno, nem os ladrões chegam à craveira dos ladrões de outros países. Todas as vocações morrem de garrote. A Calábria é um desprezado retalho do mundo, mas tem dado salteadores de renome. Toda aquela Itália tão rica, tão fértil de pintores, escultores, maestros, cantores, bailarinas, até a produzir quadrilhas de ladrões, abafejou o seu bom gênio. Mas ele lá. Tem mesmo razão. Ele diz que Estávamos basicamente à o que ele está a espera de dizer. 2024 e de Val dos Deus, Exatamente. onde a parada subiu agora Subiu. recentemente. Mas o que ele diz basicamente é assim: vocês nem para ladrões Têm coisas boas, sim. Mas ele abriu uma exceção. Dizia ele, todos menos um, e que estava preso na mesmíssima cadeia, o nosso Zé do Telhado, e cuja história nos chegou pela pena do próprio Camilo, no dito livro. Ele conta de entrevistas que lhe fez. Sim. Vou dizer que ficaram amigos, mas sim, uma grande entrevista que fez e escreve lá nas suas memórias do Cárcere. Caso contrário, perder-se-ia para. Tens muitas coisas, isto era uma figuraça gigante, mas ok. ele escreve, digamos, o lado do Zé do Telhado, as confissões claro. do Zé do Telhado. O alta definição. Sim, do o que Zé dizem do os Telhado. teus olhos. Ai, eu ia dizer coisas ordinaríssimas. Não. Até por se tratar da prisão da relação, mas não vou dizer. O Zé do Telhado chamava-se José Teixeira da Silva, que, como já dissemos, tinha nascido em 1818, no lugar de Telhado, em Castelões de Recezinhos, Penafiel. Já o pai, aliás, chamado Joaquim do Telhado, portanto,
provavelmente Joaquim Teixeira da Silva, mas do Telhado, por ser o lugar onde eles nasceram, tinha sido salteador, portanto ladrão, não é? Andava a saltear coisas. Até tinha matado os franceses durante as invasões. A verdade é que ele escondia dos filhos, não, os filhos cresceram sem saber Essa disto. profissão. Sim, lá vinha o pai, mas viviam bem, eram, não Sim, vou sim. dizer ricos, mas viviam muito desafogadamente. Pois, pudera. No caso dos outros. Tinha para o 16 também estudar na Sorbonne. o pai. Claro. Agora, mais crescidinho, o Zé vai arranjar uma profissão como cortador de carne e vai trabalhar para a casa de um tio. Isto tudo, claro, gente burguesa, não estamos a falar de gente rica, mas Sim, sim. do seu trabalho. Claro. Tinham dinheiro com o seu trabalho, claro. Carniceiro? Carnicero, era isso mesmo. E ele vai lá para a casa do tio e vai se apaixonar pela prima Ana Leontina. E ela apaixona-se por ele, uma paixão gigantesca. Só que o tio não estava pelos ajustes, porque o tio tinha feito uma fortuna mais ou menos grande. Estava a ver e que agora aquilo- queria o passo acima, que era casar a filha com um fidalgo qualquer e a coisa Claro, compor-se. E não queria lá o Zé lá do telhado de Pois. Recezinhos, não é? E escorraçou mesmo, disse assim: humilhou. Acha que você tem categoria para casar com a minha filha? Um Zé Ninguém? Ele disse: não, Zé do Telhado. Humilhou mesmo. E o Zé, lixado, diz assim: espera aí que eu já te lixo. E vai para Lisboa e vai-se alistar no Exército. Também era uma forma de ascensão social. Claro, claro, um às elevador. pessoas. Sim, claro, concreto. E ele vai ter uma carreira brilhante como militar, é logo promovido, tem medalhas, todo impecável. Lá vem o Zé. Ainda por cima do tinha a Telhado. Escola da Vida no Facebook, aquilo diz é do telhado. Exatamente, estudei na Escola da da Vida. Vida. Oi, oi. Tal e qual. Mas ele não tinha nada a ver com o salteador, era lá o pai. Até que a prima lhe escreve um dia uma carta para o quartel em Lisboa a dizer, a contar o meu pai, agora que ia-se constante lá na terra, o Zé agora é sargento, Zé agora é capitão, essas coisas iam constante. E aquilo, lá disse, aquilo, sempre "Agora é um já fe- está." aquilo é sempre um fetiche, não é? Uma A farda. exatamente. Uma E o coisa Zé respondeu à prima, agora também já tenho um namorado. aqui dentro. Essa parte não é verdade. E eles casaram, lá foi o Zé ter com a prima, casaram, e até lhe dá um bom dote, portanto, um bom dinheiro para começarem a vida, e viveram felizes e abastados até, e até era muito amigo de ajudar os pobres, tornou-se uma figuraça Determinado na era o terra. homem, não é? Super determinado. Claro, e agora tinha uma vida Claro. confortável. Eles tiveram 5 filhos, era um casamento muito feliz. Toda a gente tinha um problema, ia ter com o Zé do Telhado para lhe... Pessoas pobres pediam Claro, dinheiro claro. e ele sempre uma figura muito respeitada, um homem sério e honrado. Estamos no ano de 1846 e a Guerra Civil, que tinha acontecido mais ou menos há 15 anos, o tal que falamos aqui tantas vezes entre os absolutistas e os liberais, ganha pelos liberais. A verdade é que durante décadas esta guerra não ficou logo resolvida e, sobretudo, no norte do país e nesta região e noutras, Tinha ecos. tinha muitos ecos, porque se foram formando guerrilhas, milícias de gente absolutista não conformada. Depois o próprio governo liberal, vários governos liberais, uma de inclinação mais à esquerda, outra de inclinação mais à direita, guerreavam-se e muitas destas milícias e grupos aproveitavam esta coisa e tornavam-se verdadeiras guerrilhas, como nós ouvimos falar das Farc na Colômbia. Claro. Era mesmo assim, andavam a monte todos, uma coisa muito violenta. Dá-se ali uma história, umas reviravoltas, se calhar já ouvimos falar, a revolta da Maria da Fonte, não vamos aqui entrar em pormenores, mas há umas indas e vindas e é preciso organizar um grupo de pessoas, uma companhia de gente para ir lá derrotar essas revoltas que havia de um lado para o outro. E na aldeia, portanto, cada aldeia formava assim, vamos dizer, uma espécie de companhia. Sim. Não havia ninguém que pudesse estar mais seja militarmente, seja até em honra e brio, do que o Zé do Telhado, e escolhem, e ele vai ser um dos mais valentes guerrilheiros. É tão bravo que vai chegar a salvar a vida ao seu próprio comandante, uma figura da história portuguesa, o Sá da Bandeira, que era o general Sá da Bandeira. O mais patenteado, claro. Sim, é o homem que acaba com a escravatura em Portugal e tudo, uma figura importantíssima. Ele salva-lhe a vida, a uma altura, o Zé do Telhado, e vai ser condecorado pelo Sá da Bandeira com a mais alta condecoração portuguesa, a Torre e Espada. É um herói nacional agora, o Zé do Telhado. E que isto vai dar Só a volta agora. Pois vai. A vida não lhe corre muito bem porque, claro, todas estas coisas de guerrilhas e disto e daquilo deixam-no arruinado, perdeu o seu dinheiro e o seu sustento. E então o Zé, para sustentar de facto a família, que já era grande, a mulher e 5 filhos, junta-se ao irmão, sem a mulher saber, não é? Que o irmão já era assim salteador, porque estes grupos depois ficavam Claro. e agora andavam a Tinham saltear. outros tipos de Tipo faroeste, atividades, estão a claro. imaginar um faroeste, só que Sim, sim, Lourosa, Fiel e tudo mais. E lá foram eles, e o primeiro golpe dele é roubar um lavrador muito rico, chegavam lá e roubaram-lhe as coisas. Era o part-timezinho do Zé, não é? Claro, e trazia para casa. Ele no princípio, a mulher não sabia, mas pronto, lá veio ele com aquilo tudo. A mulher percebeu o que é que estava a acontecer, sabia que o sogro, o marido, andava todo naquela vida, e ela diz: eu vou-me matar e mato os meus filhos se tu não largares essa vida. Sabe-se que o Zé vai para o Brasil para ganhar a vida lá, sem ser daquela maneira, e vai lá viver quase 2 anos. Não se sabe bem o que ele lá andou a fazer, é um assunto um bocadinho misterioso. Sabemos que ele volta em 1851 e
é quando aparece em 1851 notícia no jornal de um dos seus assaltos, que ele aí volta e assume completamente a sua vida de salteador. Ele já é uma lenda e diziam os jornais, começaram a inventar histórias também sobre ele, não é? Claro. Que ele voltou do Brasil porque tinha lá dado um golpe gigantesco e ia sendo apanhado. Mentira, diz ele ao Camilo, é a versão dele, e de lágrimas nos olhos diz: eu voltei porque morria de saudades da minha mulher e dos meus filhos. Talvez. Nós gostamos sempre desse bocadinho, não é? Sim, é verdade. Sim. Depois, durante 8 anos, ele vai ser o terror do Norte. É o mais famoso salteador do seu tempo. E chega até hoje o nome dele. Já ouvi falar do Zé do Telhado, não é? Incrível. Mas tinha um bocadinho de fama de Robin dos Bosques, é verdade. Porquê? Porque, claro, ele causava o pânico entre os fidalgos, entre os ricos, claro. E depois com o povo era muito generoso e distribuía assim dinheiro. O bodo aos pobres. Pá, isto é agridoce para sempre para a nossa leitura, não é? É complexo, estamos a falar Claro. do criminoso, não é? Em boa verdade, claro. Sim, é verdade. Gente como quem? Dona Ana Vitória da Abreu e Vasconcelos ficou sem herança do pai. Pumba, a mesma sorte teve Domingos Gonçalves Camelo. E a mulher do Camelo, que chorava a dizer: o dinheiro, vou ficar sem o meu dinheiro. Ele perguntou para querer ela o dinheiro se não podia comprar uma cara mais nova e menos feia. Mas também se conta, não aparece no livro do Camilo, mas há uma história, da Condessa da Almada. Ele um dia bate-lhe à porta e ela disse assim: estou lixada, é o Zé do Telhado. É o Zé. Lá foi. E ele diz assim: vim-lhe pedir-lhe, senhora Condessa, pedir-lhe um favor, se me emprestava uma das suas tiaras para o casamento de uma filha. Tenho uma filha que vai casar e queria que ela fosse composta com uma tiara, diamantes. E a Condessa lá disse: Remédio, já não é? foste, não é? Claro. E lá foi, e claro, os dias passaram-se, uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e Ela disse: isto tem 2 pelo vezes. menos não me fez mal, Vai e exatamente. volta. Sim. E lá bate o Zé do... Já ela tinha perdido a esperança, pensou: foi uma forma simpática de me entregar? roubar. Vai-lhe entregar. E diz assim: olha, senhora Condessa, peço imensa desculpa ter demorado tanto tempo, mas é que eu reparei que faltava aí uma pedra, um diamante, e andei a arranjar. Porque a Condessa só conta nas suas memórias é que a pedra, quando ela lhe emprestou, já não tinha aquele diamante há muitos anos, e ela ficou sempre sem saber de onde é que teria vindo o novo que vem. São muitas histórias, claro. O Zé São desenrasca. Não se claro. pergunta é a origem da coisa. O Zé Exatamente, não fazer desenrascava tudo. perguntas. Agora, há muitas, centenas de histórias como estas. Umas são verdade, outras são mentira. Claro, mito, Isto tornou-se não é? uma Já, lenda, claro, claro, claro. de jornal, as pessoas falavam. Mas era também um terror, vivia-se também em terror. Ele andava sempre pelos montes, a monte, não é? Mas todas as noites conta-se que ia a casa beijar a mulher e os filhos, mesmo que a guarda andasse a cercar. Só que ele era tão famoso e provocava tanto medo que os próprios a guarda também tinha medo dele, não é? Não sei onde é. Será que ele está? Será que não está? E disparava. Morreram algumas pessoas. Os crimes mais violentos, segundo ele conta ao Camilo, e é provavelmente verdade, porque isto é um grupo de... Ele era o chefe da quadrilha, mas é uma quadrilha que pode levar 40, 50 homens, alguns deles bêbados e tudo mais. Portanto, havia muita violência grave, com mortes, com tudo mais, mas o que ele diz é: eu não tinha responsabilidade nenhuma, e zangava-se às vezes com uns, com outros também, quando se soubesse que alguém da sua quadrilha tinha feito mal a alguém, tratava mal aquela pessoa. Quase aquela ideia de cães raivosos na linha da frente, Era um bocadinho, sim. mas ele sempre um bocadinho mais. Sim, mas há de facto gente que Claro, morreu. mas ele é a cabeça Terror, dessa claro, coisa. sim. Claro. Ele acaba por ser traído por um dos seus homens Pois. e acaba por ser preso e vai ser levado para a cadeia da relação no Porto. E é aqui, claro, que conhece o Camilo, a quem ele conta toda esta história. Por fim, a Ana Plácido e o Camilo vão ser julgados. É uma história que apaixonou Portugal. Estava toda a gente do lado da Ana e do Camilo, claro, uma história de amor e tudo mais. Eles vão ser defendidos pelo advogado Marcelino de Matos, pai do médico Júlio de Matos, o psiquiatra, que já cá trouxemos, e vão ser absolvidos por quem? O juiz José Maria Teixeira de Queiroz, que era o pai do Essa de Queiroz. Isto de Portugal, de facto, era uma ervilha. Havia 3 pessoas que sabiam ler e escrever. Eram estas. E passaram sempre durante algum tempo entre pais e filhos essa cadeia. Verdade, mas é giro, é giro. Sim, este Marcelino de Matos era um dos advogados mais famosos de Portugal na altura. Para além da história do Zé do Telhado, o Camilo trouxe mais alguma coisa. Lá na cadeia, ele andou a ver os arquivos, eles tratavam-no bem, não é? Lá na cadeia. E descobre a história de um tio, Simão António Botelho, que ele vai escrever na sua cela, diz-se que em 15 dias, um livro a que ele chamou Amor de Perdição. Uau. Claro, só que o final da história do nosso Zé não dava um romance pior que o Amor de Perdição. É uma história que tem um final verdadeiramente incrível. Ele vai ser julgado. Ele também foi defendido pelo dito Marcelino de Matos, que vai conseguir que ele seja apenas acusado pelo único assassinato, que é o de um dos seus próprios homens, por esse tipo ter feito mal a uma mulher. Portanto, os outros todos ficou na história do Marcelino disse: isso são invenções de jornais, não há provas nenhumas. Este sim, o resto é tudo invenções de jornais, como é que se sabe? E portanto consegue assim safar o Zé do Telhado da forca, que era o que
que o Que era o esperava. resultado. Uhum. Mas também as autoridades perceberam, este homem era um herói popular, Pois. e portanto Qualquer medida enforcá-lo muito pesada, ia correr mal. impopularidade máxima. Claro, e numa situação em que a própria vida política não estava fácil. Claro, ele vai ser condenado ao degredo perpétuo em África. É a primeira e única que eu saiba até hoje, vez em Portugal, que acontece ser condenado a uma pena destas, um condecorado com a Ordem da Torre e Espada. Lembra, ele era um herói nacional. As duas coisas ao mesmo tempo. Sim, sim. É incrível. A pena vai ser depois comutada para 15 anos de degredo, mas a verdade é que ele nunca mais voltou, nem nunca mais viu a mulher e os filhos. Ele por lá teve outra mulher, teve mais 2 filhos. Os negócios correram-lhe bem lá em Angola, onde ele estava, em Malange, na província de Malange. E nunca deixou de ser amigo dos mais pobres por lá, sim. Ele morreu de varíola na pequeníssima aldeia de Xissa, tem um nome engraçado, não é? Na província de Malange. E a parte mais extraordinária desta história é que hoje, 150 anos depois de ele ter vivido, continua a ser lembrado nessa terra distante do norte de Angola, uma pequena aldeia do norte de Angola, e chamam-lhe um homem bom. Tem um chefe da aldeia, claro, estas gerações passam rapidamente. O seu bisavô, que conheceu o Zé do Telhado, isto são histórias que se contam tradicionalmente de um homem incrivelmente bom e que os defendia às pessoas ali daquela aldeia, que era o Zé do Telhado. Mas construíram lá um mausoléu, é lá que ele está enterrado, que é o monumento principal desta aldeia. E ainda há muito poucos anos mudaram o nome do posto médico e da escola da aldeia para, claro, Zé do Telhado, que morreu faz hoje 149 anos. Uau, bravo.